A maior transferência de riqueza da história do Brasil vai começar em 2025? Na verdade, ela já começou e nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é isso. Tá? Vou te explicar o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, como é que os investidores estão reagindo a esses acontecimentos e transferindo suas riquezas para outras pessoas. Vou te mostrar também como está do lado certo desse fenômeno e trazer aqui um racional para que você consiga proteger e multiplicar o seu patrimônio. Se isso parece interessante para você, presta muita atenção nesse vídeo, porque a primeira coisa que eu quero comentar é sobre o que está acontecendo no mundo. E eu quero começar com a inflação nos Estados Unidos. Tá? Para contexto, ao longo de 2022, a inflação lá cresceu bastante, chegou a 7%, o que seria alto até para o Brasil. Para os Estados Unidos, então, é algo altíssimo. E esse fenômeno de aumento da inflação fez com que a taxa de juros nos Estados Unidos aumentasse alguns anos atrás. Em junho de 22, o Banco Central norte-americano fez a maior alta de juros desde 1994. Você pode ver que as Fed Fund Rates, que estavam praticamente zeradas, elas começaram a subir e chegaram ao patamar de 5%. Assim como elas, as taxas de juros de 10 anos no mercado norte-americano saíram ali de algo próximo a zero e estão agora no patamar de 4,3%. Um patamar antes visto lá atrás, lá em 2007. Bom, com a taxa de juros mais alta, a inflação acaba sendo controlada e foi isso que aconteceu. O que a gente viu em 2024 foi uma inflação norte-americana mais controlada. A de novembro, por exemplo, veio dentro do esperado, subindo 0,3% e chegando a um pouco mais de 2,5% no acumulado de 12 meses. E com isso, o Fed começou a baixar as taxas de juros. A gente viu aqui um movimento inicial de um corte de juros. Isso aí começou ali em setembro e é esperado que o mercado americano reduza mais a taxa de juros. Beleza, isso é o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Bom, no Brasil a gente viu um fenômeno parecido, tá, de aumento de taxa de juros para conter a inflação e depois de início da queda de juros. Só que esse fenômeno aqui ele durou até o início desse ano. Lembrando que no início de 2024, o mercado como um todo, que acaba sendo o consenso dos investidores, esperava que a inflação medida pelo IPCA ficasse bem controlada em 2024, que a taxa Selic fechasse o ano em 9% e seguisse caindo em 2025. Só que em determinado momento o Brasil se descolou do mundo e infelizmente não foi isso que aconteceu. Por conta de uma série de déficit nas contas públicas, mesmo com a arrecadação do governo batendo recorde atrás de recorde, a relação da dívida com o PIB do Brasil começou a crescer bastante e isso afastou investidores. Fez com que muito dinheiro saísse do Brasil, fez com que o real tivesse um desempenho muito ruim. Em novembro foi a segunda pior moeda do mundo. E em 2024 o real, a nossa moeda, só foi pior do que moedas de países como Sudão do Sul, Venezuela e Etiópia, por exemplo. Com o governo gastando muito, jogando muito dinheiro na economia, com dinheiro saindo da economia, o dólar, o euro, qualquer moeda se fortalecendo frente ao real, o que acontece? As coisas ficam mais caras. Vem a inflação. E com isso começou a ficar claro que a gente deveria aumentar as nossas taxas de juros. E isso acaba mexendo na cotação de vários ativos que talvez você tenha em carteira. Por isso aqui eu quero te mostrar como vários ativos estão reagindo, como é que os investidores estão reagindo e como é que está se iniciando esse movimento de transferência de riqueza. Eu queria te mostrar aqui como alguns ativos estão reagindo. Tá? Ações brasileiras nesse ano aqui já caem um tanto quanto. As ações da minha carteira caem 5%, estão indo um pouquinho melhor do que o Ibovespa. Fundos imobiliários também estão caindo cerca de 5% nesse ano. Títulos públicos como o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2045, eles vêm caindo nos últimos meses. Esse ativo aqui ele já cai cerca de 6%, prazo recente. Sem contar que eles apresentam um desempenho tímido nos últimos 5 anos, subindo apenas 16%. A gente vê aí as taxas subindo bastante, títulos pré-fixados já estão prometendo quase 15% ao ano de retorno. E com o aumento da taxa que esses títulos oferecem, o preço cai, porque existe uma relação inversamente proporcional entre preço e taxa de títulos públicos. Ou seja, tem muita gente perdendo muito dinheiro nos últimos 6 meses, 1 ano, 3 anos e até 5 anos. E eu vou te mostrar como vários investidores estão reagindo, o que explica o fenômeno da transferência de riqueza. Mas antes eu quero te perguntar, como é que você está reagindo? Você tem clareza sobre o que comprar nesse momento? Tem clareza se deve vender algo nesse momento? Ou você sente que sequer tem tempo para cuidar bem da sua carteira, porque a sua rotina é muito corrida, você gasta muito tempo no seu trabalho, você dedica o resto do tempo à sua família, ou você ainda não tem conhecimento para tomar boas decisões? Porque se você não tem muito tempo, não tem muito conhecimento, não tem clareza sobre o que fazer, eu queria te convidar para a gente bater um papo. Queria te convidar
para uma sessão gratuita de consultoria de investimentos com um especialista aqui treinado por mim, que vai analisar a tua carteira de investimentos, entender como é que você está investindo e te mostrar um plano de investimento que respeite o seu perfil de investidor e que te ajude a trazer muito mais clareza para você tomar boas decisões e ver seu patrimônio crescer mais. E você pode tentar conseguir uma dessas vagas de forma gratuita, apontando o seu celular para o QR Code que está na tela agora ou apertando aqui no primeiro link na descrição. E se você estivesse perguntando por que gratuito, deixa eu te falar que é como se fosse uma primeira sessão no médico, que é uma sessão gratuita em que o médico entende teus sintomas, manda você fazer alguns exames e se você quiser continuar o tratamento com aquele médico, aí ele vai passar a te cobrar. A gente não é ONG, a gente é uma empresa, uma gestora, uma consultoria de investimentos, é importante deixar isso bem claro, assim como é importante deixar claro que geralmente quem passa por essas sessões de consultoria gratuita nos deixam comentários muito bacanas, como esse aqui. Essa primeira reunião já mostrou como é feito o trabalho de consultoria, análise de carteira e se mostrou bastante vantajoso. Ou esse aqui, olha, uma metodologia diversificada, segura para ambos os cenários de mercado. Ou como esse aqui, o João é super simpático, criou uma empatia muito bacana. Agora, para chegar na minha tese de que a gente está vendo uma grande transferência de riqueza começando, eu preciso te mostrar o comportamento dos investidores. Eu abri aqui os dados do meu YouTube e procurei comentários nas últimas 24 horas. E olha o que eu encontrei. Encontrei o Moacir falando que vendeu todas as suas ações e começou a investir na poupança. Encontrei o Anderson falando que vendeu toda a sua carteira de fundos imobiliários, que não faz sentido investir em fundos imobiliários com as taxas atuais. Eu vi o Jamerson falando que o Brasil vai quebrar e está comprando dólares. E esses comentários, eles acabam traduzindo os números, os fatos. Se a gente for dar uma olhada aqui nos fundos de investimentos do Brasil, você pode ver que os fundos multimercados, que funcionam como se fossem carteiras diversificadas, eles perderam mais de 411 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Os fundos de ações perderam 10 bilhões de reais praticamente nesse ano e tudo está indo para renda fixa. Ainda se a gente for dar uma olhada no fluxo de investimento na bolsa, você pode ver que o investidor institucional, o investidor PJ, está tirando dinheiro da bolsa. O investidor estrangeiro também. E você pode ver que eles já tiraram cerca de 60 bi da bolsa, que não foi compensado por outros investidores. Não à toa a gente vê, por exemplo, todos os fundos imobiliários caindo, praticamente todos os setores. A gente vê os fundos imobiliários muito descontados, todos negociando a uma relação que fica entre 0,6 e 0,87 vezes o seu valor patrimonial. E não à toa a gente vê a bolsa numa relação de preço por lucro similar ao auge da crise de 2008, ao auge do subprime, ou seja, a bolsa muito barata. O que leva à minha tese? O que é a maior transferência de riqueza da história do Brasil? Isso aqui são os investidores vendendo seus investimentos na baixa, ou seja, vendendo com prejuízo investimentos que eles compraram na alta no passado, muitos investidores fazendo isso, por uma minoria de investidores que está comprando na baixa para possivelmente vender na alta no futuro. Então esses investidores aqui que estão com medo extremo, que estão jogando a toalha, que estão indo para a poupança, estão liquidando seus fundos imobiliários, suas ações, estão transferindo suas riquezas para estes que estão comprando. Isso não é opinião minha, isso aqui é fato e esse fenômeno tem nome. Se chama Behavior Gap, que é o gap de comportamento que a gente provou aqui no Clube do Valor com um estudo próprio que a gente mesmo fez. O que é o gap de comportamento? É a diferença entre o retorno de um investimento e o retorno dos investidores. Eu vou te desenhar. Vamos pegar aqui um fundo de ações destinado a investidores private de um grande banco. Investidores private são caras bem endinheirados. Essa linha laranja é a evolução desse fundo de ações, que até foi bem nesse período aqui de análise. Essas linhas cinzas para cima são investidores botando dinheiro, linhas cinzas para baixo são investidores tirando dinheiro. E você pode ver que quando o fundo sobe, investidores colocam dinheiro. Quando o fundo cai, investidores tiram dinheiro. Volta a subir, voltam a botar dinheiro. Volta a cair, eles voltam a tirar dinheiro. Volta a subir, eles voltam a botar dinheiro. Volta a cair, eles voltam a tirar dinheiro. O que fez com que, mesmo esse fundo rendendo quase 10% ao ano, a gente visse um behavior gap. A gente visse que, na média, o investidor teve um retorno de apenas 0,4% ao ano. Ou seja, o investidor, na média ou na maioria, ele compra na alta e vende na baixa. Ele transfere sua riqueza para uma minoria que faz o contrário. E a pergunta de 1 milhão de reais, ou de 10 milhões de reais, ou da sua liberdade financeira é: como está do lado certo dessa transferência de riqueza, como está do lado daqueles que compram na baixa e não vendem na baixa. E um especialista pode mostrar para a sua própria realidade esse processo numa sessão de consultoria gratuita, primeiro link para inscrever. Mas tentando passar aqui para ele, como é que você faz para estar do lado certo? Primeira coisa, você tem que ter uma carteira ideal desenhada, uma alocação de ativos desenhada, como esse exemplo aqui que está na tela, ou como esse exemplo aqui, ou como esse outro exemplo aqui. Você tem que ter um alvo do quanto ter do seu dinheiro em ações brasileiras, em renda fixa, pré-fixada, pós-fixada, fundos imobiliários e por aí
aí vai. Sabendo que quanto mais risco você correr, maior tende a ser o teu potencial de retorno. E sabendo que o cara que é arrojado, ele não é melhor que o equilibrado, é uma questão de diferentes gostos, diferentes perfis de investidores. Que eu trouxe alguns exemplos de clientes aqui do Clube do Valor, que a gente vem fazendo um trabalho há mais tempo e você pode ver que na média esses caras aqui ganharam mais do que 6% ao ano, já descontado a inflação, já descontado o imposto, já descontado o nosso custo. Porque além de ter um desenho claro de carteira e fazer o que eu vou te mostrar, para estar do lado certo da transferência de riqueza, é claro, eles também têm estratégias específicas para selecionar ativos como ativos de renda fixa. Na nossa estratégia de escada de vencimentos, que a gente segue com todos os clientes, colocando ativos protegidos pelo FGC para aumentar um pouco o retorno, diversificando o prazo de vencimento para esse cara sempre ter um fluxo de caixa constante a estar recebendo nas suas contas, e aí fazendo o rebalanceamento. O que é rebalanceamento? Passo 1 é você ter a sua carteira desenhada. Aí essa carteira ela vai mudar com o tempo. E numa crise como essa, certamente o peso em ações brasileiras vai cair, o peso em fundos imobiliários vai cair. E aí o que você faz? Você usa dinheiro novo ou vende o que está na alta para comprar o que está na baixa, fazendo o contrário da maioria dos investidores que vende na baixa, vende no desespero, para depois, daqui a alguns anos, quando as coisas estiverem boas, comprarem na alta. Então essa é a maior transferência de riqueza da história que está começando e vai se intensificar em 2025. Vou botar o primeiro link na descrição e conversar conosco. Tentar te dar uma conversa ainda para esse ano. E se você quiser seguir aqui no YouTube, vou deixar uma recomendação de vídeo aqui. Grande abraço e até mais.